Amado Deus, nós queremos nesse instante clamar a Deus pelo entendimento, ó Deus, da Tua palavra, que não está escrito aqui, Senhor, que venha falar fundo, ó Deus, em nossos corações, para que nós possamos entender a mensagem do Senhor, do Teu Espírito para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos aqui que no texto que nós lemos antes, que os colossenses não foram evangelizados por Paulo, como a maioria das igrejas, das cartas que ele escreve, aquelas igrejas, né? Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, exceto Colossenses, e outras igrejas mais em várias cidades, às quais ele não escreveu carta, pelo menos elas não foram anexadas à Bíblia. Colossenses foi evangelizado então por Epáfras, que era como eles chamavam na época, um apóstolo também, mesmo não tendo estado com Jesus, mas também era um enviado a pregar, a anunciar o evangelho a outras cidades, a outros povos. Então os colossenses foram evangelizados inicialmente por Epáfras. Mas ele era companheiro de Paulo em muitas tarefas, em muitas viagens missionárias. Ele era companheiro do apóstolo Paulo. Então, quando eles se encontram em um determinado tempo, ele relata para Paulo como que estavam os colossenses, como que eles tinham recebido bem a palavra, crido, e era uma igreja viçosa, uma igreja que crescia, uma igreja que entendia muitas coisas. E o apóstolo Paulo então escreve para eles dizendo isso, né? Como está aí no versículo 5, 6, 7 e tal, onde está dizendo assim: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras trouxe até Paulo o relato de como os colossenses estavam na fé. Eles tinham um grande amor a Deus no Espírito Santo. E eles tinham agora apenas que ser reparado algumas coisinhas da fé deles, e o apóstolo Paulo então se encarrega de escrever falando sobre algumas coisas. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala foi o seguinte, versículo 9: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de dar graças, de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Então o que Paulo está orando e pedindo a Deus pelos colossenses? Que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Também em sabedoria e entendimento espiritual. Então ele quer que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus, da sabedoria que só o Espírito Santo dá, e do entendimento espiritual que só o Espírito Santo dá. Esse é o pedido que Paulo faz a Deus pelos colossenses. Para quê? Qual é o objetivo? Ele coloca no versículo 10, a fim de viveres do modo digno do Senhor. Então, para que qualquer crente viva do modo digno do Senhor, o que nós precisamos? Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E também em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós temos que buscar isso de Deus. A oração de Paulo vale para os colossenses e vale para nós. Porque é isso que todo cristão tem que fazer, tem que ter. Viver de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor. Está aí no versículo 10. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que é crescer no pleno conhecimento de Deus? É aprender cada vez mais sobre Deus. É claro que nós nunca vamos chegar a conhecer Deus totalmente, porque é impossível que isso aconteça. Porque Deus é um ser que transcende, ele vai além, e muito além de qualquer entendimento humano. Nem o maior gênio da história que já existiu, diante de Deus e diante do conhecimento de Deus, é nada, ninguém. Porque nós nunca teremos essa capacidade de conhecer a Deus plenamente. Mas dentro da nossa capacidade, nós temos que ter um conhecimento pleno de Deus. Ou seja, naquilo que é possível a nós, nós temos que nos esforçar a ter um pleno conhecimento de Deus. Os irmãos estão entendendo a colocação de palavras?
A nossa capacidade é mínima, é reduzida. Mas dentro da nossa capacidade, nós temos que ter um pleno conhecimento de Deus. Ou seja, nós temos que ocupar toda a nossa capacidade de entender Deus. Claro que alguns vão entender um pouco mais, outros um pouco menos, porque vai dar capacidade de cada um. E a Bíblia fala claramente que existe diferença entre uma pessoa e outra. Capacidade de conhecer e de entender as coisas. Eu lembro do nosso pastor, o reverendo Guimarães Filho, que falava que lá no céu, por exemplo, ele vai querer ficar só ouvindo música clássica, como se tivesse, né? Música clássica. Música erudita. Agora, tem pessoas que quando chegar lá no céu vai querer ouvir forró, porque a capacidade deles, a mentalidade deles está naquilo. Isso é uma brincadeira que ele fala, querendo dizer o seguinte, que cada um tem uma capacidade diferente. Mas o que cabe a nós é usarmos toda a nossa capacidade. Por isso que a Bíblia diz amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, aqueles que têm mais força vão aplicar mais para conhecer a Deus. Então, o objetivo de nós termos todo esse conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual é vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para que Ele olhe um pouco para nós e se agrade daquilo que Ele está vendo a gente fazer por Ele. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha só, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Deus nos deu capacidade a cada um, seja maior ou seja menor, mas ela para nós é suficiente. Para cada um ela é suficiente aquilo que Deus deu, em termos de capacidade, de idoneidade, capacidade de entender as coisas. Nós temos que preencher tudo isso para o Senhor. Para o Senhor. Para que nós sejamos fortalecidos, olha só, com todo o poder. Isso aqui está dizendo o seguinte, segundo a força da sua glória, que se nós buscarmos a Deus e dispormos toda a nossa capacidade para buscá-lo, para entendê-lo, para conhecê-lo mais, em sabedoria, em graça, Ele vai fazer a parte dele, que é nos impulsionar. A palavra espírito, ou Espírito Santo, melhor dizendo, ela tem em grego, ela significa dinamis, e que se a gente fosse usar na nossa linguagem de hoje é o poder da dinamite. Tá? Dinamite vem dessa mesma palavra, porque é um poder que vai muito além de qualquer poder humano. Então o Espírito Santo, dinamis, ele vai usar a nossa capacidade, vai nos dar força, nos dar poder mesmo, para usarmos a nossa capacidade para conhecer a Deus e buscar as coisas de Deus. É isso que ele está falando aqui. Agora no versículo 13, diz o seguinte, ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui agora, nós precisamos relembrar como que o homem foi criado e o que aconteceu em seguida. Os irmãos lembram lá em Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, que relata bem a criação e a queda do homem. Lembra? Como que foi? Deus criou o homem, antes de criar o homem, criou o universo, criou a terra, o planeta Terra, criou a natureza, criou os animais, e depois, no último dia da criação, ele criou o homem. E do homem ele tirou a mulher,
deu uma ordem aos dois, falando que, olha, vocês vão agora cuidar da terra. A terra, e eu acredito que não só a terra, mas todo o ambiente celeste também, onde a terra está inserida, foi dado por Deus ao homem para que ele cuidasse e fosse o administrador de Deus. E eu creio que o homem, se ele tivesse mantido fiel a Deus, ele seria... Hoje nós estaríamos vivendo num ambiente tecnológico, estou engasgando com as palavras aqui, tecnológico, jamais pensado por nós. E estaríamos talvez viajando entre planetas, entre estrelas, tranquilamente. Já passado aí alguns milhares de anos desde a criação, o homem estaria num desenvolvimento pleno e sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, vivendo eternamente e cuidando. Por que nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente? A gente vê o que Jesus veio fazer, o que ele veio restaurar e o que ele traz, o que ele assume diante de Deus, era o que Deus queria para o homem, para Adão e Eva e para nós, os seus descendentes. Então o homem pecou contra Deus. E nós vemos lá em Gênesis, logo quando Deus se apresenta a Adão e Eva, depois que eles comeram a fruto proibido, ele chega para Adão e fala: o que aconteceu, Adão? Você comeu a árvore que eu te disse para não comer? Ele joga a culpa na mulher e fala: a mulher que o Senhor me deu, me enganou e eu comi. Aí Deus vira para a mulher e fala: o que você fez? Aí ela fala: a serpente me enganou. Então Deus pronuncia juízo para a serpente e anuncia também a serpente, já a raiz do evangelho, que da mulher ia nascer alguém que ia pisar na cabeça da serpente. Aí Deus se volta para a mulher e anuncia também para ela os problemas que ela ia passar a ter, que ela não teria. E depois Deus se volta para o homem. Então o fato de Adão jogar a culpa na Eva e a Eva jogar a culpa na serpente, não desculpou eles diante de Deus. Deus voltou e tratou com cada um. E com Adão Deus falou: maldita é a natureza por sua causa. Ele usa a palavra terra, né? Maldita é a terra por sua causa, ou a natureza, não me lembro agora o texto, está aí, se alguém quiser tirar dúvida. Mas ele fala: maldita é a terra por tua causa. Então Deus amaldiçoou a terra. Não foi o diabo que amaldiçoou, foi Deus que amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. É claro que o motivo de todas as coisas foi o que o diabo fez. Mas Deus tinha dito ao homem que ele não poderia comer e que se ele comesse ele morreria. Então Deus amaldiçoou a terra. A terra que tinha sido feita só para dar coisas boas para o homem, passaria a partir daí a produzir coisas ruins. Deus falou assim: a terra vai produzir cardos e abrolhos. E o seu sustento, que antes era grátis, né, ele podia só estender a mão nas árvores e pegar o fruto. A partir de agora você vai ter que arar a terra, cultivar a terra e tirar dela o sustento. Então, e a terra vai produzir coisas ruins. Então a terra passou a produzir animais. Os animais se transformaram, alguns em animais que poderiam até comer o homem, né? Matar o homem. Outros que vão provocar doenças. E coisas terríveis começou a acontecer na terra que não estava previsto. Na terra não tinha sido feito para isso. Foi a maldição que trouxe tudo isso. Então, quando nós olhando esse texto aqui agora, falando o que Deus está fazendo através de Jesus, porque olha só, o que Jesus fez? Voltando aí no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Qual é o império das trevas? O fato de que quando o homem cedeu a Satanás, obedecendo a Satanás, aceitando a sugestão de Satanás e desobedecendo a Deus, o governo da terra que tinha sido dado ao homem, o homem passou para Satanás. E Satanás, então, iniciou seu império de trevas sobre a terra. Mas o que Jesus fez? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Então Jesus nos tirou desse império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Essa é a primeira coisa. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Jesus fez por nós? Ele nos redime. Quando o homem peca, ele se perde de Deus.
ele se extravia, ele se desvia de Deus, ele se torna inimigo de Deus. E o que Jesus veio fazer foi consertar esse problema. Isso significa redenção. Jesus veio consertar esse problema da separação do homem de Deus. Isso significa redenção. Ele redime o homem para Deus. Não são todos os homens, infelizmente. É só aqueles que dizem sim, que aceitam o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, em seu lugar. Os outros que não aceitam continuam inimigos de Deus. Quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos inimigos de Deus. A criancinha que acabou de nascer, ela já nasceu perdida. Ela precisa ser resgatada, precisa ser salva. Amém, amados? Tem algumas coisas que a gente precisa depois ver sobre isso, mas não é questão para agora. Mas a gente basta ver que uma criança, quando começa a crescer, começa a andar, começa a tomar as suas posições na vida, ela já vai fazendo coisa errada. Uma criança que começou a engatinhar dentro da sua casa ali, seu filho, sua filha, qualquer um, parente, ela começa a engatinhar, ela já vai lá na cristaleira e joga tudo no chão, se você deixar. Ela pega o papel, a Bíblia, se poder ficar na alcance dela, ela pega e rasga. Quando começa a crescer, começa a colocar a sua vontade em execução, ela quer desobedecer o que o pai e a mãe mandam. Ela nunca quer obedecer, nunca quer fazer o certo. Por quê? Porque é pecador desde que nasce. Só sabe fazer o que é errado. Para ele fazer o certo, ele tem que aprender, ele tem que ser ensinado. Então, aí no versículo 15, ele fala assim, ó, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembra quando Deus criou o homem, como que ele fez? As demais coisas, ele não criou usando as suas próprias mãos. Ele dizia, surja a terra, surja o universo, surjam as estrelas, né? Ele dava uma ordem e as coisas surgiam. Os animais e os vegetais, ele também disse isso. Ele falou assim, a terra produza erva verde. A terra produza animais. Então, a terra começou a produzir os animais. Não foi Deus que produziu cada animal, se bem que a terra executava a sua ordem. Por isso que nós não podemos aceitar a teoria da evolução, dizendo que foi tudo por acaso. Não foi por acaso. Foi Deus que ordenou a terra que produzisse. Se Deus não tivesse dado essa ordem, o mundo continuaria, o universo continuaria sem vida física, como temos hoje. A terra só começou a produzir os animais e as ervas porque Deus ordenou. Deus deu o start, o início para ela fazer isso. Então não é evolução, é criação. Deus criou. Mas o homem foi diferente. Ele não falou com a terra produz o homem. Não. O que ele falou? Façamos o homem. Quando ele fala façamos, ele está querendo dizer ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer o homem. É um Deus só, mas que subsiste em 3 pessoas diferentes. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Mas o que aconteceu com a queda? A imagem e semelhança de Deus no homem se estragou, se perdeu. O homem hoje não, o homem que eu digo, o homem não salvo. Ele não representa a imagem de Deus. Por quê? Porque ele é separado de Deus. Para ele representar de novo a imagem de Deus, ele tem que nascer de novo. Ou seja, aceitar Jesus, o Espírito Santo entra, renova o seu espírito e ele passa então a ser de novo uma imagem e glória de Deus. Sem Jesus ele não é. Sem Jesus ele não é. Mas ele está dizendo aqui no texto que Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha só. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando fala primogênito aqui, não estou querendo dizer que Jesus foi o primeiro a ser gerado, porque Jesus não foi gerado. Jesus não foi gerado. Ele é um termo que não dá para a gente analisar agora, porque requer muitos versículos e muitas passagens e muita análise, inclusive da linguagem original, tanto do hebraico quanto do grego, para expressar o que significa o fato de que a Bíblia fala que Jesus foi gerado pelo Pai. É porque Deus sempre existiu, então ele sempre existiu em Pai, Filho e Espírito Santo.
E em um determinado momento, o filho começou a... Perdão. Em um determinado momento, vamos dizer assim, da eternidade, o filho começou a tomar certas posições diante da Trindade. E o Pai e o Filho, eles emanam o Espírito Santo. Então, o Espírito, que também é eterno, também sempre existiu, também começa a fazer certas atitudes, certas ações dentro da Trindade. É isso que significa que ele é o primogênito de toda a criação. Aqui está querendo dizer que ele é aquele que deu início à criação física e espiritual que Deus executa na eternidade. Nós sabemos que Deus criou, como fala aqui, tronos, soberanias, principados e potestades. Esses são ambientes espirituais que estão além da terra. É lugar onde tem anjos, onde tem arcanjos, querubins. São reinos, realmente, que Deus criou, mas que sobre todos ele governa. Jesus governa sobre todos esses tronos, soberanias e potestades. É algo que na nossa mente humana a gente não consegue entender, porque a gente não vê. É espiritual. Mas foi Jesus que criou todas essas coisas. E quando diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha aí, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então ele já existia desde sempre, ele não tem começo, e de repente, em um determinado momento, entre aspas, eu estou falando momento porque a eternidade não tem um momento, ela é sempre eterna. Mas em um determinado momento, entre aspas, Deus resolveu criar outros seres e outras coisas, que foram os anjos, que foram os planetas, as galáxias, as estrelas e tudo mais. E, inclusive a Terra e o homem na Terra e a natureza que nós temos aqui na Terra. Isso ele resolveu criar em determinado tempo dele lá. Qual o objetivo que ele tinha de fazer tudo isso? Ser adorado por todas as suas criaturas, mas adorado de maneira espontânea. Ele quer que as suas criaturas escolham adorá-lo. Então ele não criou robozinhos pré-programados para adorá-lo. Ele quer que nós tenhamos uma vida eterna a partir do momento que somos criados e que escolhamos da nossa própria vontade adorá-lo. Então esse foi o objetivo de Deus ao criar. Só que para nós termos a vontade, escolhermos criá-lo, ele também teria que nos dar a oportunidade de escolhermos não adorá-lo. Eu vou repetir. Como ele queria que nós o adorássemos espontaneamente, nós teríamos que escolher adorá-lo, nós também teríamos que ter a opção de não querer adorá-lo. Porque senão seria um robô pré-programado. Então ele nos deu essa oportunidade de escolher. Queremos ou não queremos? Então ele teve que abrir isso para nós. Amém, amados? Amém. Então, só adora a Deus aqueles que escolhem adorá-lo. Os que não querem vão fazer outra coisa, que é ser inimigo de Deus, como Satanás, seus anjos dele lá, e os homens que não querem aceitar o senhorio de Jesus. Então, quando diz que ele é o primogênito de toda a criação e que nele foram criadas todas as coisas, e que nele tudo subsiste, está dizendo isso, que ele foi aquele que planejou a criação do mundo físico e espiritual. Se nós lemos os livros de Provérbios, como a gente está lendo, né? Os capítulos de Provérbios durante esse mês, vai chegar num momento lá onde vai falar sobre a sabedoria que estava com Deus, não sei se já está no capítulo 5 ou 6, a sabedoria que estava com Deus desde o início, e que ela foi o arquiteto de Deus durante a criação. Então, Jesus foi esse arquiteto de Deus, que planejou todas as coisas. Você sabe por que existem as leis físicas do universo? Foi porque Jesus planejou que existissem. Os planetas que vivem em órbitas uns dos outros, das estrelas, as estrelas que pertencem a galáxias. Galáxias são uniões de várias estrelas. E existem galáxias
conhecidas e outras que estão muito além do conhecimento humano. Tudo isso foi planejado por Jesus. Como que a natureza funciona? Esse ciclo de vida natural, né? Os animais, a natureza, ela retira, ela consegue produzir o seu próprio alimento. O homem já não produz o seu próprio alimento. Ele tem que comer outras coisas que, eu estou dizendo o corpo humano, né? O corpo humano não produz o seu próprio alimento. Ele tem que comer outras substâncias para se alimentar. Assim são os animais. Mas as plantas não. As plantas conseguem produzir o seu próprio alimento. Você não vê ninguém jogando comida para as plantas, né? Porque as plantas têm capacidade de pegar as coisas e produzir o seu alimento. Tudo isso foi Jesus que planejou. Tudo isso foi Ele que idealizou. E mais do que isso, a natureza inteira, os mundos espirituais, como fala aqui, que Ele criou, tudo está debaixo do poder de Jesus. A vida subsiste porque Jesus está segurando, literalmente, segurando com suas próprias mãos. Nele tudo subsiste. Amém. A qualquer momento que Jesus fizer assim, meu fôlego cessa e eu caio aqui, sem respirar e morro. Esse corpo volta a ser matéria. O espírito vai para ele, mas o corpo fica aqui. Até o momento da ressurreição, né? Que ele prometeu. E aqui no versículo 18, então, ele começa a se voltar para a igreja, olha só. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, a primeira coisa que ele fala aqui, Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Pega um lenço para mim, por favor. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Eu queria, aqui, nesse texto que nós lemos, tem tantas verdades espirituais, tantas verdades mencionadas aqui, tantos ensinos aqui nesse pequeno trecho, que é quase impossível a gente falar sobre tudo isso agora, e analisar tudo isso agora. Mas eu queria frisar alguns pequenos pontos aqui. E o primeiro deles é o que está no início do versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós sabemos que a Bíblia usa várias figuras para expressar a igreja de Jesus. Entre essas figuras está a igreja, está o corpo. Não é? Lá em Coríntios fala muito claramente sobre isso. Fala que umas pessoas no corpo ela é o dedinho, outras são o olho, outras são o braço, a perna. Mas quem é a cabeça é Jesus. Então a igreja, uma das figuras da igreja é o corpo. E o corpo tem uma cabeça. E essa cabeça é Jesus. E nós, qualquer que sejamos o membro do corpo, nós somos da cabeça para baixo, ou o pescoço, ou qualquer coisa. Então, irmãos, essa figura de corpo da igreja é muito importante quando nós formos estudar escatologia bíblica. Porque se nós somos corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Existem duas figuras para a cabeça, o cabeça e a cabeça. Quando a Bíblia fala que Jesus é o cabeça, está se referindo a todo o reino espiritual e físico, que Jesus é o cabeça, inclusive do reino onde os demônios imperam. Jesus é o cabeça deles também. Por quê? Porque eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Então, o cabeça significa autoridade espiritual máxima. E quando fala que Jesus é a cabeça, ele está se referindo à igreja, onde nós somos o corpo e ele a cabeça. Agora,
como figura, é tão importante isso, porque nós temos que entender, como diz lá em Efésios, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Onde Cristo está hoje, fisicamente falando? No céu, ao lado direito do Pai. E se nós somos o seu corpo, onde nós estamos com Cristo? Assentado nos lugares celestiais. Se nós somos o corpo de Cristo e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, significa que nós fomos colocados por Deus acima de todas as coisas aqui da terra. Amém. Glória a Deus. Não só da terra, mas também das potestades espirituais que estão aqui nesse mundo ao redor da terra, nessa região celeste. Então essa é a nossa posição. Quando formos estudar sobre escatologia, nós vamos ter que lembrar disso aqui, que nós somos o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, nós somos tratados de uma maneira diferente do que Deus trata com Israel. Porque Israel não é corpo de Cristo. Israel, ele foi chamado para ser súdito do rei que viria de Davi, né? Descendente de Davi. Então Israel é servo de Cristo, súdito do rei. Nós somos o corpo de Cristo. E uma outra figura que é usada para a igreja é de noiva, onde Jesus é o noivo. Se nós formos usar a figura de corpo, nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. Se formos usar a figura de noiva, nós somos a noiva, Jesus é o noivo. Também vai ser muito importante quando formos estudar escatologia. Por quê? Porque a noiva vai estar onde o noivo estiver. E quando Deus estiver executando juízo sobre essa terra e sobre Israel, nós estaremos com o noivo, porque já vai ter acontecido as bodas do Cordeiro. Amém, amados? Amém. Então isso é muito importante a gente entender. E diz aqui também, olha só, que ele é o primogênito de entre os mortos, significa que ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para não mais morrer. Porque antes de Jesus, muitas pessoas ressuscitaram. Verdade isso? Amém. Sim. Inclusive no Velho Testamento, teve gente que ressuscitou, mas voltou a morrer. E no Novo Testamento tem vários exemplos, né? Ele não ressuscitou mais. Não, até agora não. E no Novo Testamento tem vários exemplos. Inclusive, o Lázaro, irmão de Marta e Maria, né? Aquele jovem, filho da viúva de Naim, e etc. Tem vários. Dorcas, né? Aquela discípula que tinha lá na beira-mar, e muitos outros. Então, o único que ressuscitou e não morreu mais foi Jesus, porque quando ele ressuscitou, ele já recebeu o seu corpo glorificado, que é o mesmo corpo que ele tinha antes, tanto que ele mostrou as feridas, né? A marca da lança que furou ele aqui, a marca dos cravos na mão e nos pés. Ele mostrou, e essas marcas não se apagaram. Quando nós encontrarmos com ele, ele vai estar com essas marcas ainda, porque elas são para nos lembrar eternamente do que ele fez por nós. Amém, amados? E no texto ainda fala mais o seguinte, ó. Ele é o primogênito dos mortos para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele tem a primazia em tudo por causa disso. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aqui nós vamos encerrar, porque nós vamos já passar para a ceia. Eu queria frisar um pouquinho isso que está dizendo aqui, ó. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, lembram que nós falamos que quando Adão e Eva pecaram, quando Adão pecou e Deus foi tratar com ele diretamente, falou com ele que a natureza estava amaldiçoada? Lembram disso? Aqui Deus está dizendo que em Jesus tudo foi reconciliado. Amém. Inclusive a natureza. Amém. Muitas coisas que aconteceram foram removidas.
Algumas a gente entende muito claramente, como, por exemplo, a obrigatoriedade de guardar o 7º dia da semana. Nós não precisamos mais, nós não temos mais essa obrigação. Nós podemos guardar qualquer dia da semana. Quem que trouxe essa paz? Foi Jesus. Embora algumas vamos chamar de seita não, mas algumas igrejas dizem que tem que ser o 7º dia da semana, não tem que ser o 7º dia da semana. Porque no Novo Testamento, a partir da ressurreição de Jesus, que foi no domingo, a igreja passou a se reunir sempre no domingo. Então a igreja adotou o domingo como dia de descanso. Não tem problema nenhum. Amém? Amém. E em alguns textos no Novo Testamento, em Marcos, se eu não me engano, é 5:7, e em Atos 10, Deus declara claramente, abertamente, que Ele purificou todos os alimentos. Então hoje, o homem pode comer do que quiser. E em vários outros textos também, Romanos fala que tudo é lícito ao homem agora fazer, nada mais é proibido. Tem algumas coisas que não convém, mas não é errado se ele fizer. Por exemplo, comer carne de porco. Os adventistas dizem que ainda continua sendo pecado. Não é mais pecado, porque Jesus purificou com a sua morte, Ele purificou todos os alimentos. Amém, amados? Amém. Então, quando diz aqui que Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive essas coisas que tinham sido amaldiçoadas, algumas coisas ainda falta se completar. Como, por exemplo, algumas coisas da natureza que ainda provocam mal. A vida humana ainda precisa ser redimido. Amém, amados? Amém. Mas Ele reconciliou todas as coisas. No final, quando Jesus voltar definitivamente a segunda vez para arrebatar a sua igreja, aí finalmente a natureza vai ser completamente redimida. Mas a legalidade de Deus para a restauração da natureza já foi alcançada por Jesus. Amém, amados?